que desde o início sempre foi meu favorito. E ele sendo meu favorito, ele passou por um momento muito difícil comigo. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu cuidava de uma senhora e tudo mais. No dia que eu fui lá dormir pra cuidar dela, eu levei ele. Porque eu tenho problema pra dormir. Eu tenho real problema pra dormir. Só que toda vez que eu cuidava dela, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava agoniada, né? Queria ficar ali atenta pra tudo. Então eu levei ele da última vez. E foi no dia que ela faleceu. Gente, eu juro por Deus. Eu acho que ela faleceu com ele. Porque o bichinho sumiu. Ele simplesmente sumiu. Eu fui descobrir ele depois de não sei quantas semanas que minha mãe falou, que me mandaram mensagem que... Cara, o momento... Porque assim, o falecimento dela foi muito difícil pra mim, porque eu vi. Eu tava junto na hora. Junto, eu, os médicos, todo mundo junto ali. E eu tava no momento que ela faleceu. E eu me apeguei muito nela porque... Ela é muito parecida com meu avô. E eu era muito apegada ao meu avô quando eu era mais nova. Ai. Meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos. Tinha uns 10, 12 anos por aí. E aí... Meu avô faleceu porque ele teve câncer por conta da tireoide. E ele não falava porque as dores que ele sentia. Ele não falava que sentia dor, que não, né, que tava com dificuldade. Ele faleceu justamente por ter orgulho e não querer falar o que tava sentindo. É que falar do meu avô mexe muito comigo. E aí, esse contato com ela me lembrava muito meu avô. E eu fui muito apegada ao meu avô, muito, desde pequenininha. Foi o meu avô mais próximo, tanto por avô quanto por avó. Era a pessoa que eu mais amava, assim, era um homem como exemplo pra mim, sabe? E a morte dela me machucou muito. Muito, muito. Até hoje eu sinto. Eu não era tão próxima dela, eu tava lá mais pra cuidar. Eu conheci ela por um tempo, assim, desde pequenininha. E depois eu reencontrei ela pra cuidar dela. Mas ela me lembrava muito ele. Ainda mais, eu acho, pelo fato de estar com ela no hospital, vendo tudo aquilo lá, sabe, me remeteu muito a ele. E a perda dela foi muito grande pra mim. E ele tava junto comigo nesse momento, então ele já era importante pra mim antes, depois disso ele ficou mais ainda. Esse é o bichinho que eu não posso perder, gente, eu posso perder todos. Mas esse aqui eu não posso perder, esse aqui é meu favorito. Muito obrigada, meu amor. Eu fico feliz de poder compartilhar isso com vocês e vocês entenderem. De vocês me conhecerem um pouquinho mais. Cara, eu era muito novinha. E depois de uns anos eu caí da escada. Eu tenho cicatriz aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho uma cicatriz aqui e uma na cabeça. E eu era pequena nessa época e eu falei pra todo mundo que eu não morri porque meu avô me segurou. Meu avô já era falecido. Cara, meu avô era o exemplo de homem pra mim, sabe? Ele era um homem incrível. Cara, até hoje não tem ninguém que fale mal dele. Ele era uma pessoa que todo mundo adorava ele e gostava muito dele. É surreal. É meu bichinho favorito. Eu durmo com ele. Deixa eu arrumar aqui a meta pra vocês. Falta do 26 e 250. Eu ouvi dizer que as pessoas vivem enquanto contamos suas histórias. Eu acho que ele vive muito aqui com a gente, porque a gente usa muito ele como exemplo. Muito. Conta uma lembrança que tem dele. Meu avô era pescador. Eu não lembro dele pescando, mas meu pai fala muito isso dele pra mim, né? Mas eu lembro dele que ele me dava cachaça na chupeta. Lembro... O que mais me remete mesmo, chegando na casa da minha avó no horário de almoço. E ele dividindo. Ele fazia o pratão dele. Ele tinha um prato especial de comida. Era só dele aquele prato. E era um prato de barro. E normalmente era pirão. E ele dividia com a gente. Ele era batalhador. Ele foi coveiro, pescador. Ele trabalhava não sei bem aonde, mas com quem em relação, né? Mas era da Igreja Católica. Tanto que ele foi enterrado no cemitério da Igreja Católica.
Mas a maior lembrança mesmo é de eu indo lá incomodar ele. Ele passando da barba em mim. Eu ficava pé da vida quando ele passava a barba em mim. Da barba e da comida. Que eu chegava lá no horário do almoço. Ele tinha um prato especial pra ele. E minha mãe diz muito que ele dava cachaça na chupeta pra gente. É que eu perdi ele muito novinha, né? Eu tive pouca experiência com ele. Muito pouco. Muito pouco. E eu lembro dele... Eu não falo sobre isso aqui, mas é um caso à parte. Eu lembro dele benzendo a gente. Ele benzia a família inteira. E eu lembro dele, tipo, fazendo certinho as coisas. Aí, sentadinho na cadeira, ele benzendo a gente. Obrigada pelo presente, meu amor. É outra memória que me lembra muito. Eu não ia comentar por ser questão religiosa, né? Mas... azar. É uma coisa que eu gosto de lembrar dele. Que ele se importava muito com a gente. Oi, Mr. Man! A minha avó se chamava Aparecida. Todos chamavam de Donadinha. Por causa da Cidinha, né? Cidinha? Quem que é Cidinha? Cara, a gente chamava ele de Ireno. Foi Ireno, mas eu não sei se o nome dele é Ireno. É igual o da minha avó. A gente chama a avó de Dona Maura, mas o nome dela não é Dona Maura. Não é Maura. Parecida assim da Cidinha. Ah! Ah, faz sentido. Combina. E ainda... Como é que se diz? Ainda... Ai... E pra provocar, chamava ela de danadinha. Tu perdeu ela com quantos anos? Tu já era maior? Eu era muito novinha, não lembro muito. Eu lembro do enterro. E eu não conseguia ficar perto do caixão dele. Ele foi a minha primeira morte, né? Ele foi a primeira pessoa que eu tive contato com a morte. Eu vi o cachorro chorava. A morte dele mexeu muito comigo mesmo. Eu sofri. Primeiro contato com a morte... Não deu muito tempo de diferença. Um moço que morava aqui perto de casa, ele faleceu dormindo também. Se eu não me engano, alguma coisa assim. E, cara, eu vou te contar uma coisa. Tem uma pessoa que, por parte de vó, da minha avó, por parte da minha avó, é idêntico a ele. É idêntico. Teve um enterro, não sei que ano que foi, mas não faz muito tempo, que ele veio aqui, porque a mulher dele faleceu e ela foi enterrada aqui.